Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje vamos falar sobre o romantismo no Brasil, destacando a poesia desse período literário. Vamos lá? O que foi o romantismo? O romantismo foi um movimento artístico, literário e filosófico que surgiu no final do século XVIII na Europa, indo até o final do século XIX, cuja visão de mundo se voltava para o eu, retratando dramas pessoais como tragédias de amor, ideias utópicas, desejos de escapismos, idealizações e amores impossíveis. Vamos prosseguir. Duração. No Brasil, o romantismo tem início com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Seu final se dá com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881, inaugurando com essa obra um novo período literário, o realismo. Vamos prosseguir. Contexto histórico. No período do romantismo, os principais fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil eram: 1. A independência do Brasil, ocorrida em 1822, que trouxe um sentimento de nacionalismo ao espírito do brasileiro daquela época. 2. O Segundo Reinado, que teve início por volta de 1840, tendo Dom Pedro II à frente. Foi um período de grande prosperidade para o Brasil, enquanto nação independente politicamente de Portugal. 3. O Brasil como um país agrário, apesar de todos os avanços e conquistas, o Brasil ainda era um país agrário, cuja economia se baseava no latifúndio, na monocultura e na mão de obra escrava. Vamos prosseguir. Principais características. As principais características do romantismo são: subjetivismo, que fazia o escritor romântico se voltar para si, para o seu eu. Sentimentalismo, que fazia o escritor romântico externar saudades, angústias, solidão, desilusão, tristeza, etc. Nacionalismo, que fazia o escritor romântico valorizar aquilo que era nacional do Brasil, ou seja, sua fauna, sua flora, etc. E idealização, que fazia o escritor romântico idealizar o amor, a mulher, o herói, o índio, etc. Vamos prosseguir. A poesia romântica brasileira. A poesia romântica brasileira se divide em 3 gerações. A primeira geração, geração nacionalista,
A poesia dessa geração se voltava para temas como a natureza brasileira e seus elementos e o índio, visto aqui como um herói e símbolo do Brasil em sua essência. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães são os principais escritores dessa geração, escrevendo poesias com temática naturalista e também indianista. Vamos prosseguir. Temos aqui um poema, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vemos nesse poema um símbolo do nacionalismo ufanista, retratando bem essa primeira geração, ou seja, a geração nacionalista. Para não sermos prolongados nesta aula, vamos ler apenas a primeira estrofe desse belo poema, que é talvez o poema mais conhecido da literatura brasileira, também o mais parodiado. Não é verdade? Quem não conhece? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Poema maravilhoso, né? Um poema que se volta para a descrição das belezas do Brasil. Poema que mostra um eu lírico saudosista, que pensa na sua terra natal e em voltar para ela. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Segunda geração. A geração ultrarromântica. A poesia dessa geração se voltava para a temática amorosa, na qual a mulher e o amor eram idealizados. O eu lírico expressava pessimismo, morbidez, sofrimento, medo de amar, vícios, etc. Os principais escritores dessa geração foram Álvares de Azevedo e Fagundes Varela. Vamos prosseguir. Temos aqui o poema Amor, de Álvares de Azevedo. Esse belo poema mostra o sentimentalismo dessa segunda geração. Um sentimentalismo tão forte, tão ultra-romântico, que faz o eu lírico falar de sofrimento, de desmaio, de dor, de morte, como expressão maior do seu amor pela amada. Vamos ler apenas a primeira estrofe desse poema. Amemos, quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Que poema maravilhoso! Na verdade, você pode depois dar uma pausa nesse vídeo e ler esse poema na sua totalidade, viu? Porque de fato é um poema bonito, raro de se ver, né? E como já dissemos, nesse poema podemos ver um eu lírico expressando seus sentimentos, hora de angústia, hora de dor, hora de sofrimento. Pois bem, vamos prosseguir. Terceira geração,
a geração condoreira. A poesia dessa geração se voltava para temas sociais, como a abolição da escravatura, como crítica à sociedade escravocrata da época. O principal escritor dessa geração foi Castro Alves, que abordou temas polêmicos para a época, como a escravidão. Vamos prosseguir. Temos aqui 2 estrofes de Navio Negreiro, de Castro Alves, poema que retrata a situação de vida dos escravos africanos que chegavam ao Brasil. Vamos terminar esta aula lendo essas 2 estrofes. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras, moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de aspectos arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E poema, e mensagem. Na verdade, um poema denúncia, não é verdade? Um poema que, como já dissemos, denuncia as condições de vida dos escravos africanos que chegavam ao Brasil. Não é à toa que essa geração também é vista como a geração social. E este poeta, Castro Alves, como o poeta dos escravos. Pois bem, meus alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, então dê um joinha aí embaixo e se inscreva em nosso canal, porque certamente nos veremos em outras aulas online. Até lá!